Olá, meu nome é Kiara e o relato que vou compartilhar foi transmitido por minha avó Martina ao longo de diversas gerações, tanto para mim quanto para os outros netos e bisnetos dela. Antes de falecer, ela insistiu que não deixássemos essa história se perder com ela. Por isso, estou trazendo-a aqui, na esperança de alcançar o maior número possível de pessoas. Acreditem ou não, preciso mencionar que jamais esquecerei aqueles belos olhos azuis lacrimejantes toda vez que ela parava para narrar essa história. Em homenagem à minha nona Martina, vou contá-la em primeira pessoa, como se ela mesma estivesse compartilhando esse relato. Era o ano de 1945 e a Europa encontrava-se devastada pela Segunda Guerra. Lembro-me claramente, com 13 anos, de estar em casa com minha mãe, discutindo como seria a vida agora que a guerra havia terminado. Contudo, os horrores vividos ainda nos assombravam. De repente, meu pai, um homem alto e forte, abriu a porta eufórico, dizendo para arrumarmos as malas, pois partiríamos para o Brasil em 3 dias. Essa notícia pegou todos de surpresa. Minha falecida mãe perguntou incrédula como assim iríamos para o Brasil. Meu pai, com os olhos brilhando, respondeu que sim, o navio partiria em 3 dias. O governo brasileiro estava custeando a viagem e ele havia conseguido vender nossa propriedade. Estávamos prestes a começar uma nova vida longe daqui. Minha mãe sorriu e correu para arrumar as malas. Enquanto isso, eu me perdia em pensamentos sobre como seria atravessar o oceano e mudar para outro continente. Minha mãe me interrompeu, dizendo: "Ei, menina, pare de sonhar. Vá logo arrumar suas coisas. Temos apenas 3 dias para a viagem." Para ela, eram apenas 3 dias, mas para mim, pareciam 3 anos, tamanha era a ansiedade. Enfim, chegou o dia. Morávamos em Gênova, então não demorou muito para chegarmos ao porto. Procuramos nossa embarcação e quando a encontramos, meus olhos se perderam, maravilhados pelo tamanho e imponência do transatlântico chamado Liberdade. Estávamos deixando uma Europa em crise, completamente devastada, rumo a um novo mundo. Eu me sentia como os pioneiros que descobriram a América ao subir as escadas que levavam ao convés da minha família. Enquanto meus pais e os demais adultos concluíam os trâmites da viagem, aproximei-me do parapeito do navio para observar as outras pessoas subindo. Eram centenas, assim como nós, em busca desse recomeço. Do local em que eu estava, pude observar quando os marinheiros embarcaram animais de pequeno porte, como galinhas, porcos, cabras, entre outros, que seriam fundamentais como alimento durante nossa jornada de pelo menos 40 dias pelo mar. Tudo estava pronto e o comandante deu o sinal para a partida. Quando a embarcação deixou o porto, olhei e dei meu último adeus àquela terra onde o mal havia reinado. Eu não fazia ideia de que o mal se apresentaria de outras formas, escondido nas sombras. A primeira noite no mar foi inesquecível. Fiquei olhando a imensidão através da janela da cabine enquanto meus pais e tios discutiam sobre como seria nossa vida. Ao amanhecer, fiz meu desejo com a família e corri para o convés. Lá, presenciei uma cena marcante. Uma imensa baleia saltou das águas e desapareceu mar adentro. A beleza daquilo me paralisou, até que alguém tocou meu ombro e disse: "É a primeira vez no mar, a gente nunca esquece." Saí do transe e olhei para trás, onde um homem alto também admirava a imensidão à nossa frente. Respondi a ele para quebrar o silêncio: "Senhor, tem razão. Meu nome é Anthony. Prazer." Sorri e me apresentei também. Anthony era um dos marinheiros responsáveis pela embarcação. Ficamos um tempo conversando e ele compartilhou várias histórias de suas jornadas pelo mundo. Depois, ele se despediu e retornou às suas ocupações. Decidi então explorar um pouco mais na viagem. Minha cabine ficava no segundo pavimento e eu estava ansioso para ver mais daquela magnífica embarcação descendo até onde os corredores começavam. Ao explorar, deparei-me com um corredor enorme e observei que algumas portas estavam abertas, com pessoas conversando sobre diversos assuntos, inclusive sobre como seríamos recebidos no Brasil. Distraído, observava cada detalhe quando esbarrei em outro rapaz, e ambos caímos sentados. "Ei, cuidado!
Olha por onde anda, disse ele. Desculpe, você também, respondi, levantando-me. Depois de ficarmos em silêncio por um momento, o garoto falou. Meu nome é Mateus. E o seu? Martina, respondi. Martina? Que nome diferente, disse ele, sorrindo. Você está explorando o navio também? Confirmei que sim, explicando que já havia percorrido todo o convés e agora estava investigando os setores das cabines. Legal, eu já vi tudo por aqui. Vamos conversar mais. Agora vou descer a AOS níveis inferiores, na sala de máquinas. Quer vir comigo? Aceitei o convite e assim começou nossa aventura. Era o início de uma grande amizade. Exploramos tudo o que podíamos, incluindo a área onde os marinheiros ficavam. Descemos até a casa de máquinas, onde fomos recebidos por um marinheiro chamado Eduardo, que prontamente nos mostrou as gigantescas fornalhas responsáveis pelo funcionamento dos enormes motores. Faltava descer até os porões, onde ficavam os mantimentos e os animais vivos que serviriam de alimento durante a jornada. Descemos as escadas quando ouvimos alguns marinheiros falando em voz alta. Como isso aconteceu? Não temos nenhum animal que poderia estraçalhar o porco desse jeito. O outro respondeu. Não sei, mas devemos chamar nossa imediata e informar o que aconteceu. Certo. Ele saiu correndo, e nós, curiosos, decidimos nos aproximar. Descemos cuidadosamente as escadas para ver o que estava acontecendo. No momento em que o marinheiro se afastou, conseguimos ver a situação do animal. Ficamos chocados ao vê-lo todo estraçalhado, com as vísceras expostas e marcas de garras e mordidas. O susto foi tão grande que nos jogamos para trás, tropeçando em um balde, chamando a atenção do marinheiro. O que vocês estão fazendo aqui, suas pestes? Nos repreendeu. Nos entreolhamos e corremos assustados, escada acima, indo para o setor das cabines. Nos separamos momentaneamente, cada um indo para o seu lado. Entrei rapidamente na minha cabine e quase atropelei meus pais na porta. Minha mãe me olhou assustada e perguntou: Martina, eu estava indo te procurar. Vamos para o refeitório. Vamos, menina. Eu estava tremendo devido ao susto e acenei com a cabeça, concordando. Acompanhei minha mãe, pensando em qual animal poderia ter feito aquilo. Andamos pelos corredores lotados até chegar ao refeitório, onde seria servido nosso almoço. Lá, avistei Mateus com seus familiares. Nos entreolhamos e nos cumprimentamos com a cabeça, mas não nos vimos mais naquele dia. Após o almoço, subi para o convés e fiquei olhando a imensidão, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Só percebi que o dia havia acabado quando uma imensa lua cheia começou a surgir no horizonte. Perdi-me nos próprios pensamentos, admirando o reflexo da lua no mar quando alguém chamou minha atenção. Linda, não? Eu me virei assustada. Quem está aí? Uma figura foi saindo por trás das sombras do convés. Era um homem alto, com cerca de 90 anos, cabelos curtos e uma barba espessa. Me chamo Carlos, disse ele. Olhei desconfiada, mas não tive a educação de Martina. E ele continuou. A lua é mesmo muito linda, não? Respondi, me acalmando aos poucos. Sim, senhor. Aprecie bem, pois este esplendor você só consegue ver em alto mar. Parece que ela chega a tocar na terra. Se ele realmente admirava aquele cenário, talvez até mais do que eu, mas de repente desconversou. Você não deveria estar no refeitório. Já estão servindo o jantar. Corri, pois minha mãe deveria estar muito aborrecida. Onde você estava? Disse ela depois de me fuzilar com os olhos. Eu estava no convés, mamãe. Perdi a hora. Sentei-me em uma mesa próxima à porta e logo vi meu amigo Mateus entrando, o que também me fez um aceno. Meu pai viu e perguntou quem era. Respondi que era um amigo que havia feito no decorrer do dia. Meu pai fez um aceno positivo com a cabeça e voltou-a. Para comer aos poucos, meus familiares foram chegando e se sentando à mesa conosco. Quando o recinto estava completo, vimos entrar o senhor trajando um uniforme diferente dos demais marinheiros, todos cheios de pompa. Era o senhor dos seus 60 anos, barba branca, mas de um porte atlético mesmo com aquela idade. Ele veio acompanhado de outros marinheiros e subiu a uma espécie de palco, onde todos puderam vê-lo melhor. Um dos marinheiros pediu a atenção de todos por um momento,
E então o homem de barba branca começou a falar. Boa noite a todos. Meu nome é Michael e eu sou o capitão deste navio. Nossa viagem até o Brasil vai levar cerca de 40 dias e faremos o possível para torná-la o mais agradável possível. De repente, ele foi interrompido bruscamente por um marinheiro que entrou assustado. Ele disse algo que foi ouvido por todos no recinto. As pessoas se entreolharam, sem saber o que estava acontecendo, e eu e Mateus trocamos olhares, mas já sabíamos o que estava por vir. O capitão ficou pálido, mas se recompôs e terminou seu discurso, desejando boa noite antes de se retirar rapidamente, seguido pelos outros marinheiros. Terminei rapidamente de comer e saí da mesa, sendo seguida por Mateus. Minha mãe disse: algo que você quer ouvir? Temos que encontrar um lugar para vermos o que está acontecendo sem sermos vistos. Disse a Mateus que sim com a cabeça e diminuímos os passos assim que chegamos à escada que dava acesso aos porões de carga. Havia uma movimentação estranha. Vários marinheiros subiam e desciam com muita pressa. Nós esperamos e descemos mentalmente a escada até chegar a um ponto onde não estavam os berços. Foi então que vimos o capitão cercado de marinheiros olhando algo no chão. Temos que chegar mais perto, falei, e Mateus concordou. Descemos mais uns degraus e nos escondemos atrás de uns barris. Foi aí que conseguimos ouvir quando o capitão disse: esse pobre animal foi estraçalhado. Parece que o leão atacou. Olha as marcas das garras. Um marinheiro replicou: capitão, não temos nenhum animal dentro do navio que poderia ter feito isso. O capitão ficou em silêncio e, olhando para as feridas do animal, disse: eu já vivi muito, tanto em alto mar quanto em terra firme. Vi e venci coisas que vocês jamais acreditariam. Não quero que façam perguntas. Melhor grupos e peguem as armas que temos guardadas, vasculhem em cada canto deste navio, desde a sala de máquinas até a ponte. Olhem em cada tubo, em cada canto onde couber um animal ou até mesmo um homem. E se virem alguém ou alguma coisa suspeita, não pensem, atirem para matar. Os homens se entreolharam espantados e perguntaram quase ao mesmo tempo: mas, senhor, o que devemos procurar? O capitão, que até o momento olhava para as feridas do animal, se virou e disse: não sei, mas estaremos preparados para qualquer coisa que possa surgir. Estraçalhado no chão, apenas erguer os olhos e ordenou: procurem uma naru. O susto com aquela palavra foi tão grande que caí sentado, chamando a atenção de todos que rapidamente se viraram para onde estávamos. Mas, como bons pirralhos que éramos, saímos dali novamente sem ser pegos. Corremos desesperados pelo navio até chegar à área das cabines, onde paramos e nos encaramos. Após alguns segundos, quebrei o silêncio. Você também ouviu ele dizer, né? Sim, procurem uma naru, foi o que eles disseram, respondi. Eu ouvi minha nona contar a história de Manaus, mas não acredito que eles possam existir. Eu também, respondi assustado. Essas coisas são muito difundidas. Há histórias de um homem que, assim no que faz um pacto, se transforma em lobo. As lendas dizem que isso ocorre em noites de lua cheia. Nesse momento, Mateus me interrompeu, apontando para o céu, dizendo: cheia, como está agora? Nos olhamos e corremos para os nossos pais. Estávamos no meio do oceano, no navio repleto de passageiros, onde um ou vários poderiam ser a tal manada, ou como é conhecido em outros lugares, simplesmente um lobisomem. Cheguei à minha cabine sem que o sono pudesse chegar. Comecei a lembrar das histórias de Manaus que diziam que alguns traziam essa maldição de se transformar em noites de lua cheia. Eles atacavam animais, pessoas, e segundo as lendas, alguns, mesmo transformados, não perdiam a consciência. Eram astutos e vingativos. E agora, segundo o capitão, temos um ou mesmo vários a bordo. Fiquei imaginando quem poderia ser no meio daquela gente toda. Me perdi nos pensamentos até finalmente pegar no sono, mas já era quase de manhã. Ei, acorda, vamos para o café, já está sendo servido, disse minha mãe no refeitório. Todos falavam sobre a tal festa que seria dada. Olhei e vi meus pais conversando com outra família, falando animados sobre como seria a nova vida, não tão sonhada, no novo mundo.
Minha mãe conversava com uma senhora que segurava uma criança nos braços, um bebezinho de uns 2 a 3 meses. Parte dessa senhora, a minha amiga Marta, disse: "Esse pequeno é o Marcos, o passageiro mais novo do navio." Eu sorri por educação, mas não estava com o menor interesse nem naquilo nem na festa. Eu só pensava no Manaru. Avistei Mateus e fiz sinal com os olhos. Nos sentamos como sempre, perto da porta, e vimos alguns marinheiros chegando. Curiosos, nos aproximamos para tentar ouvir o que eles falavam. "O Manaru, onde já se viu o capitão pedir para achar isso", disse um deles, rindo. "Olha, capitão, ao velho lobo do mar, e eu não duvido de nada sobre o céu e a terra", disse o outro. Estávamos atentos às conversas até que ouvi uma voz atrás de mim. "Tu conseguiu ouvir o que queriam, o cônsul?" Olhamos para trás, e era o Tony. Oi, Anthony, que susto você nos deu." "Oi, Martina, parece que viu um fantasma", disse ele, rindo. Percebi que ele estava armado, e ele notou que eu havia visto a arma. "Não se preocupe, essa arma é apenas para nossa segurança. Parece que temos um clandestino aqui atacando os animais", explicou. "Um plano insistindo desse." "Mateus, sim, algum felino deve ter entrado no navio no porto, e nós não percebemos. Ele já matou 2 porcos." Ele fez uma expressão linda e estranhei. "Sim, ou você acha que pode ser outro animal, Martina?" Ele me olhava muito sério. "Não sei. Onde bom, vou andando de vocês 2. Não fique de bobeira à noite pelo navio, nunca se sabe o que se esconde nas sombras." Senti um arrepio percorrer pelo corpo quando ele falou aquilo. Mais um dia no mar chegava ao fim, e no horizonte, a lua cheia dava sinais de que iluminaria mais uma vez aquela noite. Mateus e eu conversávamos com o velho sobre o que passamos na guerra, e nem vimos o tempo passar até nos esquecermos do lobisomem que poderia estar entre nós. Mas quando a lua estava no meio do céu e estávamos admirando a sua beleza, chegamos a uma cabine onde havia uma multidão. Me assustei ao ver minha mãe amparando a sua amiga, enquanto essa apertava seu filho entre os braços. O capitão também estava lá. Ele queria saber o que estava acontecendo. Dona Marta ainda tremia, e eu estava aqui. Arrumei o meu bebê com a porta entreaberta quando senti um cheiro de carniça insuportável. Quando me virei para o lado para verificar se estava aberta ou fechada, olhei para trás e vi uma pata peluda empurrando. "Oi, filha!" Num ato de reflexo, corri para fechar a porta na mão daquele bicho, que começou a arranhar a porta. "Veja as marcas!" Então, ele tentou derrubá-la. Meu bebê se assustou, e quanto mais ele chorava, mais agitada e com raiva a criatura ficava. Eu não sei como ele não conseguiu entrar. Todos se entreolharam espantados com o relato da mulher, ainda em choque. O capitão ouviu tudo atentamente, levantou-se e ordenou aos marinheiros: "Vamos, mexam-se, peguem as armas, os arpões, o que tiverem, procurem essa criatura." Os marinheiros saíram rápido. Mateus e eu ficamos ali, apavorados com isso. "Foram tiros", disse minha mãe, fazendo a gente voltar à realidade. "Sim, eu também ouvi", disse Dona Marta, ofegante, mas adiante. Vimos um tumulto. Vários marinheiros juntos e também vários passageiros estavam próximos a uma escadaria que dava para os compartimentos inferiores. Ouvimos outro tiro seguido de um grito de dor. Então, o capitão desceu com outros marinheiros. Fez-se um silêncio mortal até que o capitão voltou com um homem ferido nos braços. Era o Anthony e estava com o uniforme rasgado. Ele vinha apoiado no marinheiro Marcos, e quando passou por nós, vi marcas de garras em seu peito enquanto o levavam para a enfermaria. Nós fomos atrás deles, e eu vi o capitão fazendo o que parecia ser uma ameaça ao Anthony. Não entendia por que ele faria aquilo. "É um sujeito machucado", eu dizia. Essa é a última chance que ele teria. Mais uma chance de que eu não estava entendendo mais nada. Foi então que um dos médicos percebeu que estávamos bisbilhotando e mudou de assunto. "Você teve muita sorte", disse o médico. "Mas o que aconteceu lá embaixo?" Anthony sentou-se na cama e começou a relatar o que havia acontecido lá embaixo, perto da casa de máquinas. Eu vi alguma coisa descendo correndo as escadas, sentido a casa de máquinas, então acompanhei. De repente, eu vi uma criatura enorme. Era um ser negro, todo peludo,
uma mistura de cachorro com um homem. Eu não hesitei. Atirei, mas ele se virou e veio na minha direção, me dando uma patada no peito e me jogando para trás. Todos ficaram chocados com o relato. Anthony, os marinheiros começaram a falar para o capitão. Senhor, nós escolhemos toda a sala de máquinas. Não encontramos nada, apenas algum vestígio de sangue. Oi, Mateus e eu ouvimos tudo da porta quando estávamos nos retirando. Batemos de frente com Carlos e outro marinheiro, e ele nos disse: crianças, é melhor vocês ficarem com seus pais aqui fora. Não é um lugar seguro, pelo menos até encontrarmos essa criatura e darmos um fim nela. Mateus olhou para ele e me falou: esse homem me dá arrepios. O Anthony ficou uma semana na enfermaria. Os dias depois do incidente passaram tranquilos. A lua cheia já havia passado, e o capitão estava convencido de que era um lobisomem e que, portanto, eles só atacam na próxima lua cheia. Já estávamos há 15 dias em alto mar, e a próxima lua seria no final do mês. O navio voltou a ter certa tranquilidade, até começarmos a preparar uma festa que havia sido esquecida devido aos incidentes da fera. Eu estava novamente no convés e ouvi de novo aquela voz no meu ouvido. O mar tá lindo, não é, Martina? Olhei para trás e era o Anthony. Ele já estava totalmente recuperado. Sim, é lindo. Como está o seu ferimento? Ele sorriu meio constrangido. Tá bem melhor. Vai ficar uma cicatriz, mas nada que uma boa camiseta não tampe. Nos despedimos, e quando me virei, percebi que Carlos estava me olhando de longe. Aquele homem me arrepiava mesmo naquela distância. Mais uns dias passaram, e finalmente chegou o dia da festa. Por volta das 8 horas da noite, todo aquele povo no convés comia e cantava músicas italianas. A alegria reinava. Mateus e eu brincávamos com outras crianças que havíamos conhecido no navio. Chegamos ao convés, olhamos o céu, e do nada algo nos apavorou. Reparamos que alguém havia feito as contas erradas, pois lentamente foi surgindo por trás de uma nuvem uma imensa lua cheia. Oi, Mateus e eu nos olhamos assustados e corremos para perto de nossos pais. Todos viram o vento arrastar as nuvens enquanto aquela lua enorme resplandecia. Foi uma correria medonha. Todos se preparavam para um possível ataque da fera. Mateus e eu estávamos próximos à escada que dava para a sala de máquinas e vimos o Anthony descendo correndo por ela. Pensamos que ele fosse buscar alguma arma, então descemos atrás dele para ver se achávamos algo, porque também queríamos proteger nossas famílias. Adentramos cada vez mais o fundo da sala de máquinas até um quarto totalmente escondido, atrás das grandes fornalhas. Anthony, onde você está? Nesse momento, para nossa surpresa, vimos que ele estava despido, em posição fetal, gemendo como se sentisse muita dor. Anthony, você está bem? Perguntei inocente. Ele levantou os olhos, mas aqueles olhos agora estavam vermelhos, e então nos disse: saiam daqui enquanto ainda dá tempo. Ele se levantou e nos empurrou até as paredes, caiu novamente e começou a rolar no chão. Ouvimos um som como de ossos. Se quebrando, aquilo era inacreditável. Nós estávamos assistindo a uma transformação de uma área bem à nossa frente. Começou a crescer pelos por todo o seu corpo. Sua estatura chegou rapidamente a 2 metros de altura. A criatura ficou mais forte e seu rosto começou a se deformar. Surgiu uma espécie de focinho, como de um cão da raça pastor alemão. Suas orelhas começaram a crescer também. À nossa frente não era mais a figura de um homem, e sim de uma criatura vinda das profundezas das trevas. Oi, Mateus e eu ficamos paralisados diante daquela cena de terror. Nós nos abraçamos e as lágrimas desciam em nossos rostos enquanto aquele ser caminhava lentamente na nossa direção. Ele babava, rangia os dentes enormes e tentava balbuciar alguma coisa. Eu e Mateus fechamos os olhos e esperamos nosso fim. Mas então ouvimos um disparo. Era de um arpão rompendo o ar, e em seguida o urro de dor daquela criatura. Abrimos os olhos e vimos Carlos atrás de nós. Ele havia acertado uma nara bem no peito. A voz grossa dele nos disse: corram, saiam daqui. A criatura se debatia, tentando tirar o arpão do peito, mas ele havia atravessado o varão nas costas.
Vendo que não conseguíamos nos mexer devido ao tamanho choque, Carlos jogou o lançador no chão e correu conosco daquele lugar. Ouvimos um uivo ensurdecedor rompendo a sala de máquinas, que nos fez acordar do transe. Olhamos para trás e vimos que o galope daqueles enfurecidos vinha em nosso encalço. Carlos, vendo que a criatura se aproximava, nos colocou no chão e puxou uma faca da cintura. Ficou esperando a criatura se aproximar e ele era a única barreira entre nós e a morte. Mais uma vez, ele mandou que corrêssemos. E então, corremos na direção das escadas o mais rápido que conseguimos. Ouvimos quando os dois se atracaram numa luta muito covarde na escadaria acima. Eu vi um machado preso à parede e, num ato de loucura, quebrei a despensa lá buscar ajuda. Mateus, eu preciso voltar. Eu voltei com o machado nas mãos, rezando para que Carlos ainda estivesse vivo, porque ele não aguentaria aquela luta por muito tempo. Mas o barulho que eu ouvia ainda nas escadas sugeria que Carlos estava bravamente numa luta feroz. Uma luta feroz era travada lá embaixo, e eu estranhei aquela força toda de Carlos. Mas a noite ainda reservava muitas surpresas para me aterrorizar. Quando vi que ali não estavam lutando um homem contra uma fera, mas sim duas feras, uma negra e uma cinza como o luar, parecia dois cães se quebrando tudo ao redor. A negra, que estava muito machucada com um buraco no peito feito pelo arpão, mas a cinza também estava ferida, sangrando muito. Quando a negra me viu, deu um salto na minha direção, mas a cinza saltou na frente, e seu peito, num ato heróico, se quebrando. Perfurado pelas garras daquele monstro, ainda ferido, ele conseguiu morder o pescoço da fera negra, dilacerando sua garganta. A fera cinza avançou novamente, dando fim àquele monstro, e eu estava estática com a chave na mão e com olhos azuis gigantes. A fera cinza me olhou e caiu no chão, saindo-se arrastando, apoiando-se nas máquinas para o fundo do navio. Eu apenas a seguia aos poucos. Ela foi perdendo o pelo e se transformando novamente no marinheiro Carlos. Joguei o machado no chão e fui ao seu encontro. Em seu corpo havia um buraco feito pela criatura, além das feridas deixadas pelo corpo. Havia também as mordidas que ele havia tomado. Ele sangrava muito e sentia muita dor. Calma, meu amigo Mateus vai chegar com ajuda. A criança passei uma jovem muito corajosa e tem um bom coração, mas eu não vou sobreviver. O meu coração foi atingido pelas garras, e só estou vivo porque o sangue lupino ainda corre em minhas veias. Mas a ferida está muito profunda. Dessa vez ela não vai se curar, e eu já estou muito cansado dessa guerra. É hora de partir. Mas do que você está falando? A guerra já acabou, logo estaremos no Brasil, no mundo novo. E ele sorriu. Uma guerra inútil entre humanos que acabou, mas a que eu me refiro é uma guerra milenar. A guerra entre lupinos puros e canais. Nós, lupinos puros que nascemos com a maldição, temos o controle de nossa transformação, e uma parte de nós não ataca humanos normais. Caçamos nas matas e às vezes matamos um animal apenas para nos alimentar, mas nunca trazemos dano aos humanos. Já os canais são como cães do demônio, e eles podem ser lupinos puros que mataram humanos por trazer ou fizeram pactos para conseguir transmutar. Existem muitos, inclusive aqui mesmo no navio, mas possuem controle sobre a transformação. E Anthony perdeu esse controle porque, em alto mar, os humanos são ainda mais vulneráveis. Eu fiquei muito assustada com a revelação dele e disse: meu Deus, então, quando chegarem no Brasil, vão causar muitas mortes por lá. Ele acenou com a cabeça positivamente. Sim, muitas. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu disse: quantas famílias estão fugindo da causa da Europa, querendo recomeçar, e esses malditos vão destruir os nossos sonhos. Se eu pudesse fazer alguma coisa... Neste momento, ele levantou a cabeça e disse: Martina, você pode. E é difícil, mas há uma possibilidade. E sei que você é corajosa o suficiente para isso. Você quer? Enquanto a luz ainda estiver cheia, ele... Continuou, ela me dá o poder de transferir minha maldição, mas para isso é necessário que você concorde e que saiba que terá controle sobre sua transformação. Quando quiser, nas noites de lua, também poderá transferir essa maldição.
No entanto, deverá saber que será transmitida para suas próximas gerações. Você saberá quem é o Cani e saberá quem é o lupino e o canil. Os lupinos também saberão quem você é. Você nunca deverá matar um inocente, senão, aos poucos, se transformará também em um Tony. Mate animais apenas para se alimentar, transmutado, e isso te deixará mais forte. Lembre-se, sua missão é defender os inocentes dos canis e suas maldades. Você será caçada por alguns humanos também e terá que sacrificar outro. Tenha cuidado, mas você encontrará lupinos que te ensinarão muito pela jornada. Lembre-se de sempre escutá-los e nunca, nunca se esqueça que seu desejo de viver, quando estiver ferida, para a cura ser mais rápida e a sua transformação mais forte. Você aceita essa cena estava em seu destino. Senão, você não estaria aqui e não veria tudo que viu. As últimas frases dele, antes de ouvir Mateus me gritando pelo nome, alguns metros de mim, e ele chegou ofegante junto com o capitão e outros marinheiros armados. "Você está bem?" perguntou o capitão, me olhando estranho. "Estou sim", respondi, enquanto o sangue da mordida de Carlos escorria pelo meu braço. O capitão olhou a ferida e viu Carlos deitado, já sem vida, ao meu lado. Eu contei como Carlos lutou bravamente e matou o lobisomem, que naquele momento já era em Tony novamente. O capitão passou as mãos no meu cabelo em gesto de carinho e saímos dali. Fui direto para a enfermaria. Como tradição, jogamos os 2 marinheiros mortos no mar assim que o dia raiou. Pude vê-los caindo pela escotilha da enfermaria. Fiquei algumas horas lá. Depois de liberada, minha família estava desesperada com tudo o que tinha acontecido, mas ficaram aliviados quando viram que eu estava bem. No dia seguinte, eu e Mateus estávamos no convés, conversando sobre tudo o que tinha acontecido, e alguém o chamou. Era o seu pai. Ele se virou e foi ao encontro dele. Quando estavam indo, o pai dele olhou para trás, fixamente em mim, e eu senti um arrepio correr pelo meu corpo. Percebi que seus olhos mudaram de cor rapidamente. Tomei um choque e fiquei estática. Meu corpo não conseguia se mover. Senti alguém bater em meu ombro e dizer: "Seu amigo terá uma difícil escolha no futuro." Olhei para trás. Era o capitão. Perguntei: "O que diz, senhor?" Ele riu e continuou: "Ele é um lupino, de nascimento, mas o pai desviou. Só que ele ainda não sabe, pois a transformação só ocorrerá aos 18 anos. Então, ele terá que escolher entre ser um lupino ou um cani. Por falar nisso, quantos anos você tem?" "Vou fazer 14, senhor." No momento certo, ele me olhou nos olhos, e os dele mudaram de um castanho claro para um azul intenso. "Você vai ficar comigo agora, Martina. Há muito para você aprender." Eu me afastei dele, apavorada. Então, ele me acalmou. "Não se preocupe. Seus familiares superaram. Mas você não vai desembarcar no Brasil. Sua missão é muito mais."